Olá, seja muito bem-vindo para o nosso bate-papo agora, continuando com o Dr. Fernando, urologista, falando sobre a saúde do homem, os cuidados com ela, disfunções, ou seja, tem muita coisa legal aqui no nosso bate-papo. E nós vamos começar com uma coisa que é um pouco tabu também, né? Tem muita gente, às vezes, Fernando, que nem tem problema de disfunção, que não tem problema sexual algum, mas acaba tomando aquela famosa pílulazinha que a gente comentou, para melhorar o desempenho sexual. O que você tem a dizer a respeito disso? Às vezes a pessoa até está desconhecendo os riscos que ela corre, né? Perfeito, Wilson. Então essa é uma preocupação nossa como urologista, porque na clínica a gente tem atendido pacientes muitas vezes jovens, sem doenças, que não têm antecedentes de disfunção erétil, né, de impotência sexual, utilizando o medicamento para fins recreativos, para fins de melhorar aí o seu desempenho sexual. E aí qual é o problema? Primeiro que ele está exposto a algum efeito colateral dessa medicação, né? Então a gente sabe que o uso mais continuado aí desse medicamento, de repente, em alguns pacientes podem surgir efeitos colaterais, então desde uma dor de cabeça, até alterações associadas à parte visual, né? A gente sabe que o seu oftalmologista aí tem alguns pacientes que não podem utilizar esse tipo de medicamento, mas começa a surgir também uma questão até de uma dependência aí desse medicamento. Então, o paciente começa utilizando o medicamento por um fim recreacional, sem ter uma indicação precisa, e depois se vê refém aí desse medicamento e dependente. Então, ele acaba tendo... É muito comum a gente ouvir histórias de pacientes que começaram utilizando e depois não conseguem parar. Ao parar esse medicamento, eles começam a ter, aí sim, um problema real de disfunção erétil. Então ele começa a ficar dependente desse medicamento. É só o perigo aí, né? Às vezes até a dependência psicológica, porque pensa, puxa, se eu não utilizar isso, minha performance não vai ser mais as mesmas, né? Em relação à questão ainda dessa natureza de melhorar a performance, desempenho, a gente entra numa área também que é um pouco delicada, que é a questão dos hormônios, né? Muita gente usa hormônios, às vezes, sem orientação, por conta, só porque ouviu dizer, porque fulano usa. A gente sabe também das famosas bombas que são usadas nas academias para hipertrofia. As pessoas que usam isso, será que elas sabem o risco que elas estão correndo? De fato, eu acredito que não, porque realmente a gente tem visto uma questão epidêmica aí mesmo, né? Uma epidemia de uso de testosterona e sem qualquer tipo de acompanhamento e indicação. Então esse é o grande risco. Porque a testosterona, na verdade, é um hormônio excepcional aí para a saúde masculina. Ao se falar em homem, em sexualidade, a gente sabe que a testosterona tem um papel fundamental. E, inclusive na constituição corporal, né? A testosterona é fundamental para o desenvolvimento muscular, para diminuir a gordura abdominal. Agora, o uso da testosterona não bem indicado, ou seja, sem indicação, acaba muitas vezes tendo riscos também. Então aí é uma preocupação, porque nas academias, né, no meio muitas vezes dos esportistas, o uso da testosterona tem sido feito com muito abuso. Então doses suprafisiológicas, ou seja, muito acima do que necessárias, trazendo riscos, sejam de eventos cardiovasculares, então até risco de tromboses, formação de trombos, porque o sangue fica mais espesso, pode aumentar os glóbulos vermelhos, riscos de aumento da próstata, então esses pacientes acabam sendo submetidos a um aumento prostático com essa dose suprafisiológica, podendo ter sintomas urinários. Se já tem um câncer latente, ele pode fazer um boom, né, aumentar rapidamente. Então, e além disso, efeitos cardiológicos. Até li um artigo recente falando aí que nós vamos ter uma geração de cardiopatas no futuro, associados a esse uso indiscriminado aí dos hormônios, né, das bombas, da testosterona de forma abusiva. Isso que é legal que você mencionou, né, porque não quer dizer que não existam casos que sejam necessários, que o paciente se beneficie, que seja indicado que ele use. Mas o que a gente vê, como você mesmo falou, que são pessoas que usam muitas vezes porque ouviu falar que é bom, porque o vizinho usa, sem a consulta, sem avaliação, sem essa mensuração, sem medir esses riscos. E isso acaba sendo muito arriscado em alguns casos, né? A pessoa pode estar ali, como você mesmo mencionou, colocando gasolina ali nesse fogo que pode acabar levando a um problema sério de saúde. Olha quanta coisa legal que nós estamos conversando aqui com o Fernando Dias, que é o urologista aqui em Maringá. E
uma coisa interessante, né? A gente ouve muito falar da menopausa, né? Mulher entra na menopausa, aquelas alterações hormonais, calorão, etc. Mas eu ainda acho que hoje ainda falamos muito pouco sobre a andropausa. Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo essa palavra nem desconfio que seja ou está ouvindo aí pela primeira vez. O que é a andropausa? Então, a andropausa, na verdade, é aí para fazer analogia à menopausa, o termo médico mesmo que a gente usa acaba sendo outro, é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Nada mais é do que uma queda gradual que vai tendo da testosterona com o passar do tempo. Geralmente, a partir dos 40 anos já começa esse declínio, mas é um declínio lento. E o que a gente vê é que existe muito, conforme a predisposição individual de cada um, como vai ser esse ritmo de queda da testosterona. Mas os sintomas acabam surgindo quando tem essa queda da testosterona. Então aí é um paciente que acaba tendo uma menor disposição para atividade física, uma diminuição do ânimo, pode ter uma queda na libido, então o paciente piora o seu desempenho sexual. E aí muitas vezes a avaliação laboratorial acaba confirmando essa síndrome. Para a gente falar que existe essa síndrome, então tem que ter essa associação das duas situações. A clínica associada a uma dosagem de sangue que mostra que a testosterona está reduzida. E aí sim, nessa situação, a reposição hormonal está muito bem indicada. E ela vai revolucionar aí a qualidade de vida desse paciente, melhorando aí tanto o aspecto psicológico, o aspecto físico e até a sua qualidade de vida sexual. Muito legal isso daí que a gente está conversando com o urologista Fernando. E nessa parte de andrologia ainda, né? Vamos dar um recado mais claro assim ainda para as pessoas que estão vendo a gente. A pessoa que está vendo a gente ali, o que ela precisa saber para perceber o seguinte: eu preciso de uma avaliação, né? O que a pessoa precisa estar sentindo, o que ela precisa reconhecer nela para falar, opa, eu estou precisando de uma avaliação com o andrologista. Então, só esclarecendo, o andrologista nada mais é do que o urologista, com uma ênfase nos cuidados aí da saúde sexual masculina, entra também a parte de fertilidade masculina, né? Então essa parte de disfunções sexuais, fertilidade masculina, os hormônios, toda essa parte acaba sendo ênfase do andrologista. Então os sintomas aí que devem você a procurar um médico urologista que tem esse enfoque aí na andrologia, seria qualquer queixa sexual, então problemas da sua, que você não está satisfeito com sua qualidade de vida sexual, seja ereção ou ejaculação. A parte mesmo hormonal, né, se você tem dúvidas, será que a minha testosterona está legal, não está? Então, nada como checar isso e avaliar, porque muitas vezes sintomas se confundem. Então, sintomas de baixa disposição pode ser, por exemplo, N causas, como até uma depressão, e não uma avaliação, uma testosterona baixa. Então, isso deve ser avaliado. E tem a parte da fertilidade masculina, como eu disse também. Então, muitos casais que não conseguem engravidar, não é só a mulher que tem que ser investigada. O homem também tem que fazer a sua avaliação, e aí o urologista, o andrologista é que faz essa avaliação. Muito legal. Que bom que a gente tem profissionais como o Dr. Fernando aqui para nos orientar nessa parte. E eu gostaria de ir para os finalmente aqui, mas eu tenho que perguntar algumas coisas aqui para você em relação à pedra do rim, tá? Como urologista também você acaba tratando algumas coisas nesse sentido, inclusive já fui algumas vezes procurá-lo em situações emergenciais, né? Quando aquela pedrinha vem. O que você pode dar de orientação para aquela pessoa que já teve pedra no rim para se cuidar? Bom, o cálculo renal, né, ou pedra do rim, é um assunto muito prevalente também no consultório do urologista, porque é muito frequente na população. Então, muita gente tem e se não se cuidar, acaba tendo vários episódios aí de cólica renal. Então, para aquela pessoa que nunca teve ou que já teve, principalmente, os cuidados de prevenção para a formação dos cálculos renais são essenciais. E aí entra aquilo que a maioria das pessoas já sabe, além de outros fatores um pouquinho mais desconhecidos, algumas coisas, até alguns mitos aí relacionados a isso. Então, o principal é a hidratação, isso não tenha dúvida. A água é o grande fator de prevenção aí para a formação, e aí, em regra geral, seria mais ou menos 2 a 3 litros de água por dia, o ideal. Ainda mais que a gente vive em um país quente, então isso é fundamental. E a segunda orientação aí dietética mais importante seria a redução do sal. Então, o sódio, né, que contém alguns alimentos industrializados, ou o próprio sal dos temperos,
Isso aí é o grande vilão na formação dos cálculos renais. A maioria dos cálculos é formado de oxalato de cálcio, então a gente tem isso na cabeça, que é o cálcio. Mas, na verdade, não são os alimentos que contêm cálcio que vão levar à formação dos cálculos, e sim os alimentos que contêm sódio, sal, porque existe uma troca ali na parte do rim, e com o alimento rico em sal, ele acaba tendo mais cálcio disponível para a formação dos cálculos renais. Então, eu queria que vocês que estão nos assistindo gravassem essas duas dicas valiosas aí de prevenção. A água e redução do sal. Olha só, e já serve para outras coisas também, né? A água e o controle do sal. Muito bem, Fernando. Para finalizar, deixe aí o recado para o pessoal e como eles fazem para te encontrar. Então, prazer aí estar com você aí nessa entrevista. Quem nos acompanhou aí, agradeço a atenção. Espero ter contribuído. E a mensagem é que os homens procurem um urologista, tenham o seu urologista de confiança, né? E que possam sentir nessa pessoa aí uma pessoa que está aí para te ajudar a ter uma saúde melhor. Então, não associar aí a questão exclusiva aí do exame de toque, né? Essa preocupação em ir ao médico, mas sim ver no urologista um médico que vai cuidar da sua saúde, que vai fazer os seus exames, vai fazer o seu check-up e vai tentar te dar uma qualidade de vida melhor, mantendo aí você saudável por mais tempo. Para nos encontrar aí, a gente tem os contatos da clínica, aí é só procurar aí também nas redes sociais e no próprio Google, aí você vai encontrar aí onde nos encontrar. Será um prazer te atender, você que precisa de um urologista ou de um andrologista. Isso aí, só procurar no Google também, lá, Fernando Dias, com certeza vai encontrar esse meu amigo, excelente profissional. Muito obrigado mais uma vez e agradeço demais a atenção de vocês e não se esqueça, daqui uma semana um novo assunto para você cuidar melhor agora da sua saúde, cuidar de você. Um grande abraço e até o próximo programa.